Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis, doutor em filosofia, professor na Universidade do Estado de Mato Grosso. Quero dar as boas-vindas a todos, todas vocês e já desejando aí um ótimo domingo. Hoje é domingo, dia 10 de março. E também vou pedindo a você que está vindo pela primeira vez que se inscreva no canal e que também dê aí o seu joinha. O seu joinha é muito valioso. Mas também não deixe de fazer o seu comentário, tá? Comente, seja lá como for o seu comentário, o posicionamento que você tiver, de repente totalmente diferente do que a gente defende aqui, não tem problema, tá? A gente só não aceita xingamentos, né? Pessoas que vêm às vezes agredindo verbalmente, aí a gente não aceita aqui, tá? No mais, não tem problema, tá? Eu quero começar aqui tratando de um assunto que diz respeito à pesquisa da aprovação e desaprovação do governo Lula. Eu quero fazer aqui uma pequena análise, tá, do porquê disso, porquê desse resultado, tá, em que Lula, né, a aprovação de Lula cai para 47% e a desaprovação de Lula sobe para 46%. Essa é uma pesquisa do Atlas, né, Atlas Intel. Mas nós já tivemos outras pesquisas demonstrando assim uma queda, né, na popularidade do Lula, tá? E essa subida da desaprovação do governo Lula. E já andei vendo nas redes sociais uma série de comentários a respeito do resultado dessa pesquisa. Tem uma série de opiniões que a gente ouve por aí, né, o porquê que Lula teve essa queda, né, de popularidade e como que ele teve essa subida na desaprovação. Eu vou aqui trazer o meu ponto de vista, trazer a minha reflexão, a minha análise sobre isso, tá? Cabe a vocês, nos comentários, concordar, discordar, tá? Disso que eu vou dizer aqui para vocês. Eu faço uma análise um pouco mais conjuntural, tá? Um pouco mais conjuntural dessa desaprovação do governo Lula. Uma primeira coisa que eu quero trazer aqui tem a ver com isso que a extrema-direita, com o governo Bolsonaro, né, que esteve aqui no poder no nosso país, essa extrema-direita ela acabou vendendo uma ideia política. Essa ideia eu quero chamar uma ideia ideológica, tá? Que não é apenas uma ideia, mas um conjunto de ideias ideológicas, que acabou ventilando essas ideias, jogando nas redes sociais, ou em forma de fake news, ou qualquer outro meio, mas acabou se utilizando desse meio, e isso acabou, então, atingindo, né, um alcance muito grande. Isso que a extrema-direita defende, né, que defende até hoje. Veja bem, quando eu estou falando dessas ideologias, né, ou a ideologia eu acabo compreendendo que é um pouco diferente, mas essas questões ideológicas que é um pouco diferente da ideologia em si. A ideologia eu não vejo como coisa ruim, tá? É bom que a gente diga, tá? A ideologia faz parte das nossas vidas, né? Aqui eu quero colocar, né, do ponto de vista das chamadas questões ideológicas, tá? Ou um conjunto de questões ideológicas que essa extrema-direita ela carrega junto, né, consigo. E eu quero trazer aqui também, lembrar de um intelectual também da extrema-direita, que escreveu uma diversidade de livros, que tinha uma grande repercussão nas redes sociais, né? Ele tinha uma diversidade de seguidores, milhares de seguidores, que é bom que se diga, o Olavo de Carvalho. Também eu quero trazer aqui, né, a figura de Olavo de Carvalho, que contribuiu muito com o avanço, né, com a construção desses aspectos ideológicos, dessas questões ideológicas defendidas, então, pela extrema-direita. Trazendo aqui o Olavo de Carvalho, que vocês sabem muito bem, o Olavo de Carvalho ele nunca deixou, né, de dizer, de deixar claro, né, nas redes sociais o que ele realmente defendia, né? Ele era muito dentro dessa linha conservadora, né? E ele defendia esse conservadorismo. E ele, no seu discurso,
na sua capacidade intelectual de chamar a atenção, de prender, né, a atenção de muita gente, ele acabava então utilizando de uma diversidade de meios, de convencimento, né, acabava convencendo muita gente, e que essas pessoas seguiam o Olavo de Carvalho. E é interessante que nós tivemos ministros, né, Weintraub, uma série de outros, teve aquele ministro da educação, que o nome agora me fugiu, mas se eu não me engano o primeiro, mas uma boa quantidade de bolsonaristas, de políticos bolsonaristas, eram discípulos, e são discípulos até hoje de Olavo de Carvalho, né? O que o Olavo de Carvalho dizia, o que ele deixava de dizer, isso era levado como verdade absoluta. Então veja assim, a capacidade, né, que o Olavo de Carvalho tinha de convencer, essa coisa toda. E muita gente que são olavistas, é uma coisa impressionante. Até o que eu estou falando aqui, às vezes eu posso levar as cacetadas. Eles são assim tão bitolados, né, do pensamento olavista, que não sai daquele campo, se prende ali naquele campo olavista, né? Como se tudo que o Olavo de Carvalho pregava, tudo que ele dizia, então fosse uma grande verdade. E a gente sabe que o Olavo de Carvalho, muitas vezes, ele fazia alguns testes, né, para ver assim, a sua capacidade que ele tinha a dimensão, né, do quanto que muita gente acreditava no que ele falava, que quando ele dizia qualquer coisa assim, que um Danone, ou um qualquer, como se diz, o nome agora me fugiu, mas que é vendido em supermercado, né, dentro dessa linha de... Gente, me deu uma fugida completa, mas eu estou aqui porque eu lembrei o Danone, mas são iogurte, esses iogurtes, né, que o pessoal fala que é muito bom para o estômago, aquela coisa toda. Volta e meia ele vinha com essa, né, que era feito de feto, como é que chama, de cordão umbilical, qualquer coisa assim, e que às vezes algumas coisas assim, nesse sentido, eu achava assim que não passava de um teste, né, que o Olavo de Carvalho fazia, para ver assim a capacidade que ele tinha de atingir um grande público e esse público acreditar nele. E acreditavam, né? Tanto é que essas ideias correram, né? Correm até hoje por aí, né? Sendo que nunca houve assim, uma veracidade ou algo, qualquer coisa que comprovasse, por exemplo, esse tipo de denúncia, qualquer coisa que ele fazia. Bom, eu estou aqui falando do Olavo de Carvalho, né? A influência do Olavo de Carvalho. Acontece que a extrema-direita, com o Bolsonaro, você sabe, e agora o bolsonarismo, né? Eles sempre defenderam uma pauta ideológica, uma pauta que eu quero colocar dentro desses aspectos ideológicos, tá? Que não é bem uma ideologia, mas os aspectos ideológicos, que, vou dar um exemplo assim, com relação aos homossexuais, né? Então, eles não defendem essa ideia, tá, de que possa, de repente, existir, ou de uma forma natural, qualquer coisa assim, a questão do homossexualismo, né? O homossexualismo, por exemplo, é um desses, né, em que dentro da linguagem ideológica da extrema-direita, o homossexualismo é uma coisa de opção, de escolha que as pessoas fazem, né, e que não deixa de ser uma sem-vergonhice, né, das pessoas que estão... Então o LGBTQIA+, é algo abominável, por exemplo, dentro desse campo ideológico defendido pela extrema-direita. Aí vocês querem ver outras coisas também? Não vou conseguir aqui trazer tudo, tá? Mas algumas coisas a gente percebe, inclusive até nas redes sociais, a questão do aborto, né? O aborto. Não ousam nem mencionar a palavra aborto, por exemplo, dentro de grupos bolsonaristas. Isso porque dentro dessas questões ideológicas que eu estou falando aqui, o aborto jamais poderá ser permitido, né? Jamais poderá ser permitido o aborto. Então, não se pode nem mencionar, por exemplo, a palavra aborto. Aí vem outras coisas, né? Tem alguns pontos, por exemplo, de discussão moral, religiosa, né? Que são debatidas, por exemplo, dentro do campo ideológico da extrema-direita, a questão, tipo, relacionado a uma certa moral, uma moral que eu quero dizer assim, uma moral bem antiga, uma moral conservadora, que eles defendem, e que você não pode, de repente, sair fora, por exemplo, desse aspecto moral que eles defendem, que é muito conservador, né?
Então, quando você coloca qualquer abertura dentro do campo moral, qualquer abertura de acolhimento a alguém que é uma menina, por exemplo, que abortou, que cometeu o aborto, né? Ou qualquer outro aspecto dentro do campo do adultério, né? A mulher que foi até violentada por um homem, ou qualquer coisa assim, qualquer tipo de violência que a gente possa imaginar, igual eu vou aqui para poder lembrar aqui, a menina ou a mulher que tem uma vestimenta, né, não muito adequada, e que de repente ela é estuprada em um determinado lugar. Então essa culpa ela é jogada em cima da mulher, porque a mulher provocou, a ideia dessa provocação, né, ela provoca. Então por isso que o estupro acaba acontecendo. Vejam que eu coloquei algumas questões aqui, não estão todas as questões, né? Essas questões ideológicas estão muito presentes, tá? Nas ideias, na cabeça, né, dessa gente. Tá? E eles acabam levando adiante tudo isso, e isso acaba saindo até da bolha deles. Né? Então acaba atingindo um grande número de pessoas. E aí eu não estou deixando de mencionar que a religião acaba ajudando muito para que essas questões ideológicas elas criam mais força, né? Principalmente o neopentecostalismo. Aí o neopentecostalismo é bom que a gente diga que essa linha, né, que defende muito tudo isso que eu acabei de falar. Aí você tem evangélicos, né, pastores, já muito conhecidos, como Silas Malafaia, né, Valdomiro Santiago, e o grande R.R. Soares, e vai embora. Né? E você tem dentro da Igreja Católica também padres ultraconservadores que também abraçam essas causas ideológicas, né, e levam isso para a religião. E isso acaba também crescendo nesse meio. Por que eu estou mencionando tudo isso dentro de uma questão como essa, de uma desaprovação do governo Lula? Porque, gente, vamos prestar atenção numa coisa do que está acontecendo com o nosso mundo. Não é só o Brasil não, tá? O mundo tá passando por isso, por essa situação. É que essas questões ideológicas, elas estão tendo maior peso dentro do campo político. Elas, né, entraram dentro do campo político, a mistura da questão religiosa com a política, essa coisa toda, e essas questões ideológicas acabaram então tendo um grande peso dentro da dimensão política. E aí o que acontece? Que esses pesos ideológicos, essas questões ideológicas, elas falam mais alto do que qualquer outra coisa. Por isso que é aqui que eu quero chegar no presidente Lula. Porque, ao mesmo tempo, se você prestar atenção, se vocês, né, prestarem atenção, o Lula, enquanto político, ele tem, claro, alguns problemas que o Lula enfrenta, que o Lula também não é o santificado. Ele tem questões, assim, muito questionáveis, tá? Eu vou dizer assim, que não é nesse sentido que eu quero colocar aqui, que o Lula é o santo, é o certinho, não tem erro, não. Mas o Lula está acertando muito. O Lula está fazendo muita coisa para o nosso país. Basta a gente enumerar uma série de coisas aí, de benefícios sociais trazidas pelo governo Lula. Sabe que no TikTok, eu vou muito no TikTok, e é bom que vocês também me vejam lá no TikTok, tá? Eu sempre gravo algumas coisas no TikTok. Eu estava vendo eu não sei bem se é uma vereadora, se é uma deputada, né? Lá de Santa Catarina, ela mostrando vários municípios lá de Santa Catarina, tá? E ela mostrando, tentando lembrar aqui qual foi a cidade dela, mas uma cidade de Santa Catarina, uma cidade grande de Santa Catarina, ela mostrando assim as verbas vindas do governo federal para os municípios de Santa Catarina. E não são verbas pequenas, não. É uma dinheirama que vocês não imaginam. Aqui em Mato Grosso também, o que de benefício, por exemplo, que nós estamos tendo aqui em Mato Grosso, inclusive até o agronegócio está recebendo benefício do governo federal. Então, você tem uma série de coisas acontecendo de forma positiva, inflação que tem caído, né? O ministro da Economia, o Haddad, como o Haddad vem sendo elogiado em uma escala mundial por grandes economistas pelo seu brilhante trabalho aqui. Você está vendo uma série de coisas aí visíveis acontecendo. É claro que ainda tem a questão da carestia, que muita gente vem, como o arroz está caro, não sei o que está caro. Porque o governo ele não conseguiu tudo. Ainda tem juros do Banco Central, juros altos, que ele ainda não conseguiu. Os juros não está da forma como o governo quer. Os juros estão altíssimos. E aí você tem uma série de situações climáticas, de produção, de pouca produção,
pouca produção do arroz, pouca produção de alimentos, de frutas, né? Devido ao que nós tivemos aí o El Niño, né? Por isso muitas coisas tendem a encarecer. Mas, tirando fora tudo isso, você tem um combustível que não está tão caro, um combustível que está muito mais barato do que quando foi no Bolsonaro. Você tem uma série de outras coisas que agora eu não me recordo tudo, mas que você vai percebendo em termos de benefícios sociais trazidas pelo governo Lula. Aí a questão que a gente coloca é assim, será que essas coisas de benefícios sociais, de um governo que trabalha, porque veja bem, o Lula tem uma seriedade fora de sério, trabalha muito, muito diferente do Bolsonaro, né? Muito, não sou eu apenas eu que estou dizendo. A maioria dos parlamentares, inclusive, fazem esse mesmo comentário. Lula dioturnamente trabalha e muito. Então está aí, preocupado com o país. E ainda sem dizer que eu ainda esqueci de dizer, nesses contatos que ele está tendo com os outros países, trazendo aqui para o Brasil empresas para que invistam aqui no Brasil. Empresas automobilísticas, por exemplo. Olha a quantidade de coisas que o Lula vem fazendo. E por que o Lula tem essa desaprovação? Vocês já prestaram atenção? Há motivos sérios para que o Lula tenha uma desaprovação, a não ser essas questões ideológicas, como eu disse aqui. É porque o peso das ideologias, já estou falando de ideologia de novo, mas desses aspectos ideológicos defendidos por essa extrema-direita, tem um peso muito maior do que o fato da ação de um político como Lula, de benefícios, aquela coisa toda. O sujeito, para poder encerrar aqui o assunto, ele é capaz de passar a vida num sofrimento danado, né? Ganhar um salário baixo, sabe? Não ter direitos, passar uma vida desgraçada, né? Perder a sua aposentadoria. Mas se essas questões ideológicas elas forem mais elevadas, ele vai valorizar mais isso daí. Ele não vai prestar atenção nos problemas que ele está passando. Pode até gasolina, o combustível, que é na minha região aqui, chegou a R$10, estava quase que ultrapassando os R$10, na época do Bolsonaro. A coisa pode ir a um patamar, né, um patamar altíssimo, que essas pessoas não vão enxergar, porque elas estão presas nessas questões ideológicas, que são defendidas, que são, né, propaladas, tá? Que são divulgadas, até com fake news e tudo mais, pela extrema-direita, né? Para vocês verem que eu lembrei que agora, como que o tal do banheiro, por exemplo, um banheiro que fosse unissex ou qualquer coisa assim, o quanto que o tal do banheiro nas escolas deu o que falar, né? Deu o que falar. Ou seja, essas coisas assim, elas têm maior peso. Uma boa parcela da população não está preocupada, até mesmo com os seus problemas, do que elas estão passando, do que elas estão enfrentando. Elas estão preocupadas com essas coisas, tá? Se está acontecendo aborto, se o Lula disse qualquer coisa, essa questão lá com relação a Israel, olha só o que pegou, né? Uma afirmação ou uma declaração de Lula, um posicionamento de Lula, que eu achei um posicionamento firme, coerente, consistente, mas que as pessoas não enxergam isso. Elas caem dentro de fake news, tá? São englupidas, né? Essa palavra englupir, elas são englupidas, são passadas para trás. E elas acreditam nessas coisas. Elas preferem isso. Não preferem as coisas boas, por exemplo, que provém aí do governo Lula. Tá certo? Essa é a mensagem que eu queria passar hoje aqui para vocês. Aguardo, então, comentários, tá? De vocês. É bom que analisemos, né, esse tipo de situação que está acontecendo, infelizmente, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo. Por isso que a extrema-direita acaba crescendo, né, com a probabilidade, de repente, de uma volta de um Trump nos Estados Unidos. Tá certo? Ótimo domingo, bom almoço para todos, tá? Se bem que, de repente, o momento que vocês vão ver esse vídeo, né? Até eu organizar ele, de repente, já é após o almoço, né? Mas tenham um ótimo domingo.